Abril 7. Juízes 20. Vou fazer aqui um introdutório para vocês terem uma ideia do local onde as coisas aconteceram. O homem era da região de Efraim. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Efraim é aqui, ó. Efraim. Ele pegou uma mulher em Judá e foi parar em Gibeá, que é aqui, terra de Benjamim, da tribo de Benjamim. Os benjamitas atacaram, não é? Aí teve aquela confusão, ele mandou um pedaço para cada uma das tribos. Então se juntaram, ai meu Deus do céu, em Dan, que é aqui da tribo de Dan, até Beersheba, que é aqui, ó, 400 mil homens. Beersheba é de Simeão. Se juntaram aqui, nessa parte daqui, para lutar contra Benjamim. Bom, então vamos agora explicar a história, como é que foi que aconteceu. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se juntou perante Adonai, que se chama, clamaram Adonai, porque não havia tabernáculo nem templo naquela época, né? Em Mispá, como se fosse um só homem, desde Dan, como eu já mostrei, até Beersheba. Beersheba era aquele poço, Jacó tinha parado, aquela história toda do poço dos 7 que fez o trato com Abimeleque. Bom, como também a terra de Gileade. Gileade, mas assim, para lá, à esquerda, né? Nossa. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus em número de 400 mil homens de pé que puxavam da espada, eram guerreiros. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei da minha concubina e a fiz em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, todas as tribos, porquanto fizeram vergonha e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Eia, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Todos se reuniram ali naquele local para tomar uma providência. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para a sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá, terra de Benjamim. Subiremos contra ela por sortes. Quer dizer, não sei como que você fazia essa sorte, né? Provavelmente tipo o Urim e Tamim. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe faça ela conforme a loucura que fez em Israel. Por quê? A hospitalidade é algo sagrado no Oriente. Naquela época, então, nem se fala, porque era o único meio de prestar solidariedade numa terra cheia de inimigos. Então, desrespeitar a hospitalidade era uma coisa grave. Era uma loucura, conforme estamos dizendo aqui, não é? Subiremos contra ela por sorte e tal, e faremos a ela conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim se juntaram contra esta cidade de Beá todos os homens de Israel, unidos como um só homem, estavam todos unidos no mesmo sentimento, no mesmo espírito. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre nós, entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, aqueles que não prestavam, né, que fizeram a besteira, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porque a mentalidade era essa: matar para eliminar o mal de Israel, não contaminar. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se juntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Eles não aceitaram aquilo. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim
26 mil homens, os outros eram 400 mil, que puxavam da espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contavam 700 homens escolhidos. Quer dizer, eram poucos, mas eles eram preparados. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo e não erravam. Pontaria, hein? Atiravam uma pedra num cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que puxavam da espada. E todos eles homens de guerra. Quer dizer, Israel tinha 400, eles tinham 26 e pouco, né? 26.700. Mas todos bem preparados. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu Adonai: Judá subirá primeiro. Deus mandou ir. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. Benjamim venceu Israel. Eram 400 mil. E Deus já havia mandado Judá aí, né? Na verdade foi só a tribo de Judá, não foram os 400. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde do primeiro dia o tinham feito. Voltaram para lutar. Não desanimaram, não. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante Adonai até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: devemos tornar a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Aí já começaram a pensar: poxa, eles são nossos irmãos. Será que a gente deve continuar lutando contra eles? Respondeu Adonai: subi contra ele. Deus mandou ir. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de contra eles e derrubaram ainda por terra mais 18 mil homens, todos dos que puxavam da espada. Novamente Benjamim ganhou. Olha só como Deus faz. Deus mandou lutar e deixou que eles perdessem 2 vezes. Às vezes acontece isso com a gente. Deus manda a gente fazer certa coisa e aí a coisa não acontece do jeito que a gente está esperando e a gente então, não entende. Mas Deus tem os planos dele, ele sabe como ele faz. Nós não entendemos nada, porque os pensamentos deles estão bem longe dos nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, vieram a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram naquele dia até a tarde. E perante Adonai ofereceram ofertas queimadas e ofertas pacíficas para conquistar Deus, né? Presente para conquistar Deus. E os filhos de Israel perguntaram a Adonai, porque a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. A arca estava ali, por isso que eles foram lá. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Quer dizer, foi logo depois, né, que Moisés morreu e também Arão, né? Dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Consultando a Deus. Isso é certo, a gente deve realmente consultar a Deus, tudo que a gente faz. Tudo. Especialmente uma luta dessa. Respondeu o Senhor: subi que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Quer dizer, Deus mandou, eles perderam 2 vezes, mas eles continuaram consultando para ver se realmente deveriam ir. Aí Deus falou: não, agora vocês vão ganhar. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá como nas outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, deixando-se atrair, porque eles armaram emboscadas, né, para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel. Olha quantos foram sacrificados para que a vitória viesse. Às vezes a vitória exige o sacrifício de muitos. Muitos têm que pagar para a vitória de outros, muitos. Então,
Mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Acharam que tinham ganho a batalha como das outras vezes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para as estradas, onde havia gente esperando. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a peleja se tornou renhida. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhe tocaria. Então feriu Adonai a Benjamim diante de Israel. Olha como está escrito aqui. Foi o Senhor que feriu Benjamim. E mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. E assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. É um capítulo comprido, hein? A emboscada se apressou e acometeu Gibeá e de golpe feriu a toda fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram Benjamim a ferir. Está contando como é que foi a guerra aqui. E havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam: com efeito já estão derrotados diante de nós, como da peleja anterior. Estava achando que estava ganhando a parada. Às vezes a pessoa pensa que está ganhando, mas não está. Isso tudo a gente tem que tirar para nós. Então a nuvem de fumo começou a levantar-se da cidade, como se for uma coluna. Virando-se Benjamim ao olhar para trás de si, eis que toda a cidade subia em fumaça para o céu. Estava pegando fogo a cidade. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria. Aí eles caíram em seguida, não perdiam. E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram-no e onde repousava, ali o alcançaram, até diante de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, quase todos, porque fizeram 26, 27, todos esses homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto, para a penha de Rimom, e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, ainda mataram gente, e de perto os seguiram até Gidom e feriram 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens. Gente, eles eram 27, né? Eles eram 26.000 e mais 700. 25.000 caíram, quer dizer, quase todo mundo. Todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimom, onde ficaram 4 meses. Sobraram só 1.000 e poucos homens. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais. Em suma, tudo o que encontravam, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Tudo por causa de uma coisa feia que eles fizeram, desrespeitaram o direito à hospitalidade.